Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? A mensagem de hoje tem por base o livro de Atos, capítulo 2, verso 37 a 41. Ele vai estar aí na tela para vocês acompanharem e eu vou fazer a leitura. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, essa leitura aí, ela tem grande importância na minha vida, porque ela mostra como uma pregação, como uma exibição da palavra de Deus, ela tem um grande poder. Nessa passagem você vai ver que com esse discurso de Pedro, Deus salvou quase 3.000 almas numa manhã só. Mas como que é possível isso acontecer numa manhã somente com a exibição da palavra de Deus? Pode ver que não teve nenhum milagre, nenhuma maravilha, não teve um mar se abrindo, não teve uma muralha caindo, não teve o sol parando. Foi somente com a exibição da palavra de Deus. Se você acompanhar aqui comigo na tela, o Salmo 103, 19, que fala assim, que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre todas as coisas. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ninguém pode controlar. Em Jó 26,14, o próprio Jó fala e pergunta. Ele fala assim: o que faz é somente a beira do seu poder, e quão pouco é o que temos ouvido dele. E aí ele faz uma pergunta: quem entenderá o trovão do seu poder? Isso que Jó mostra a grandeza do poder de Deus. Foi assim da mesma maneira, quando ele mandou as pragas para o Egito, quando ele abriu o mar, quando o fogo caiu com o profeta Elias, foi da mesma maneira quando ele mandou o dilúvio, quando o sol parou, e foi assim quando as muralhas caíram. Ninguém controla Deus. Neste dia Deus usou Pedro para salvar 3.000 almas. Essa história começa em Atos 2, lá na festa de Pentecostes. A palavra fala que veio um som, encheu toda a casa, esse som veio do céu e foram vistas línguas repartidas como de fogo. E fala que esse Espírito Santo pousou sobre cada um deles. Todos estavam cheios do Espírito Santo, novas línguas, e a multidão ficou confusa, porque tinha muita gente de várias nações, e cada um ouvia a palavra de Deus no seu próprio idioma, né? No verso 13, no final, fala assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eles acusam dessas pessoas de estarem bêbadas de manhã. No verso 14, a palavra fala que Pedro ficou indignado com isso, quando ele ouviu essa palavra. Ele levanta a cabeça com toda a autoridade e Pedro começa a falar. Pedro fala assim: escutai as minhas palavras. No verso 15, ele fala assim: aqui não tem nenhum bêbado. Ninguém está bêbado, ninguém bebeu vinho, até porque ainda são 9 horas da manhã. Pedro explica que o que está acontecendo é o que tinha sido dito pelo profeta Joel. É a descida do Espírito Santo. Ele fala: Joel já disse isso 400 anos atrás, já estava predito. E nesse momento, Pedro começa a explicar todos os fatos com base nas Escrituras. Tudo que Pedro fala, ele sustenta com base nas Escrituras. Se você ver, Pedro começa a descrever todos os fatos. Pedro não inventa nada, Pedro não faz piada, não faz brincadeira, Pedro não traz nada de fora, Pedro não tem ideia própria, ele traz só as Escrituras, ele só fala da palavra, ele só expõe a palavra de Deus. No verso 17, Pedro mostra uma convicção total que a Bíblia ela foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Quando Pedro chega no verso 21 e 22, ele ensina como e por quem podemos ser salvos. Eu vou ler para os irmãos. No 21 ele fala assim: todo aquele que invocar o nome será salvo. Homens israelitas, escutai as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós,
como vós mesmos bons sabeis. Ele fala que é para qualquer um a salvação. Ele fala que os milagres foram feitos por Jesus. Eles falam que as pessoas viram pessoalmente os milagres. E fala, foi esse Jesus que vocês crucificaram. Pedro, ele cita Joel, ele cita Davi, ele cita o Salmo 16, que é um salmo messiânico. Pedro, no verso 24 e no 23, ele fala do poder de Deus. Olha o verso 23, ele fala assim, ó: este homem vos foi enviado pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos ímpios. Pedro mostra aqui que Deus não tinha um plano B. Era tudo planejado e assim que ia acontecer. Não tinha outra maneira se não desse certo. Era o que Deus queria e foi o que aconteceu. No verso 4 ele fala assim: Deus, porém, o ressuscitou, soltou os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por ele. Pedro fala assim: qualquer um que morrer está preso lá, vai esperar o tempo certo. Mas Jesus não, a morte não conseguiu segurá-lo. E essa mensagem, ela foi tão impactante, ela foi tão forte, que eles param a pregação no verso 37. Já lemos, vamos ler de novo. Diz assim: ouvindo eles, afligiram-se o seu coração. Afligiu, irmão, eu fui buscar uma palavra parecida com afligir, um sinônimo, quer dizer, compungiram-se, ficaram entristecidos, se sentiram miseráveis pelos próprios pecados. E aí ele fala assim: o que faremos, irmãos? Pedro, o que a gente vai fazer agora que a gente viu o que aconteceu? E Pedro simplesmente ele fala assim, ó, no verso 38, arrependei-vos. Depois de Pedro falar, arrependam-se, arrependei-vos, ele mostra para quem que é essa promessa. No verso 39, Pedro fala assim, ó, essa promessa, presta atenção, é para vocês e para os seus filhos, para os judeus e para os gentios, para quem está perto e para quem está longe. Pedro falou uma mensagem simples naquela manhã, usou 3 argumentos: arrependimento, perdão e salvação. Pedro falou de arrependimento, de perdão e de salvação. Deus chamou 3.000 almas naquela manhã. Deus salvou 3.000 pessoas somente com a exposição da sua palavra. Quando a palavra de Deus, irmãos, ela é pregada, ela é exposta, os milagres acontecem. Expõe a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima mensagem, se Jesus não voltar até lá. Amém.